Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui na Manhã TV. A gente vai conversar muito sobre questões que envolvem a obesidade, que envolvem sobrepeso, doenças associadas. E, geralmente, toda segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos, eu vou trazer para vocês aqui algum convidado da área da saúde, médico, nutricionista, professor de educação física. E a gente vai trocar uma ideia, interagindo com vocês, que esse é o principal, porque vocês podem mandar as perguntas aqui para mim, que eu repasso para o meu convidado. E com certeza vai ser muito produtivo. Eu espero realmente ajudar, auxiliar vocês de alguma forma a sanar algumas dúvidas, algumas questões que envolvem o estilo de vida, alimentação, medicamentos, coisas que envolvem a obesidade e tratamento da obesidade. Hoje eu estou trazendo aqui um convidado muito especial, não só especial na área da saúde, mas na minha vida também. É meu padrinho de casamento. Ele é atuante na área, no consultório aqui em Manhuaçu há 25 anos. É pesquisador, professor universitário. Eu vou ter que ler o currículo dele aqui, porque, sinceramente, decorar isso aqui ia ser difícil. Vamos lá. José Antônio Januário, ele é médico especializado em endocrinologia e metabologia, tem mestrado e doutorado na área. Não vou especificar cada área aqui, senão vai ser muito extenso. E, enfim, algumas publicações científicas também. E ele está aqui hoje para sanar algumas dúvidas. A gente vai falar um pouquinho sobre questões que envolvem diabetes, questões que envolvem mecanismos intestinais, coisas que vocês costumam ler nas redes sociais, coisas que vocês costumam ter dúvidas. E eu tenho certeza que o Zé Antônio ele vai ser uma ferramenta principal aqui para a gente realmente sanar algumas dúvidas. Zé, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para a gente. E já vão marcar depois um retorno, que não vai dar tempo de conversar tudo, né? Boa noite, Zé. Boa noite, Renato. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui nesse bate-papo, né? Muito importante, principalmente quando a gente vem atualizar, né? E falar para as pessoas sobre saúde, né? Os mais diferentes temas, para tirar as dúvidas, né? E é prazeroso estar aqui. Você é meu amigo há muito tempo, meu afilhado de casamento e companheirão. Isso aí, muito obrigado pelo convite. Valeu, Zé, brigadão. Bem, feita a introdução, né, gente? Vamos começar a festa, né, Zé? Opa! Ô, Zé, é o seguinte, a gente vê, né, o aumento exponencial do sobrepeso, obesidade na população, não só brasileira, mas como mundial também. Uma das coisas que eu comento muito, que eu também sou professor universitário, né, acadêmico, eu comento muito que a gente tem que tomar cuidado com alguns desfechos, né? A gente percebe, às vezes, uns comentários do tipo: ah, não, porque a população precisa ser mais ativa. O que é atividade física? São as atitudes espontâneas. Ou seja, subir e descer a escada, evitar sair de carro e sair a pé. São questões que envolvem realmente a promoção da saúde. Só que eu me preocupo com o seguinte: quando você determina que isso pode ser um fator determinante, determina que ser determinante é ótimo, né? Mas determina que isso pode contribuir muito, eu me preocupo porque a gente esquece de outros fatores associados. Eu acredito que a nossa maior alteração nas últimas décadas tenha sido o padrão alimentar. Queria saber a sua opinião sobre isso daqui a pouco, mas já emendo com o seguinte: o prognóstico não é favorável, né? A gente tem aí um prognóstico para 2050 que não é nada favorável com relação à promoção da saúde, e falando de sobrepeso e obesidade. E qual é o fator que contribui, já que a obesidade é multifatorial, estilo de vida envolvido, qual que é o fator que contribui mais, que você tem observado mais lá na clínica, e até mesmo, né, lendo estudos científicos, algumas evidências que já são bem robustas? O que você acha que contribui mais para esse aumento exponencial? Aí, para ficar uma resposta mais didática, a gente pode colocar da seguinte maneira: tem aquelas que a gente não consegue mexer muito ainda, que é a genética, né? O fator genético, a gente sabe que é preponderante, é muito importante. Tem várias doenças genéticas que estão diretamente ligadas à obesidade. Paralelo às questões epigenéticas, que aí já são aquelas questões em que o ambiente, o comportamento e os hábitos vão mudar o padrão genético da pessoa, porque antigamente a gente tinha essa ideia de que as questões genéticas eram imutáveis, né? Nasceu com tal característica genética e isso não muda. E a gente sabe de alguns anos para cá que a epigenética veio mostrar para a gente
que fatores ambientais, como alimentação, sedentarismo, estresse, o uso de drogas, né, sejam drogas medicamentosas ou drogas com outras finalidades, elas têm uma influência direta no nosso DNA e conseguem mudar algumas das bases do nosso gene e fazer uma modificação, né? Claro que isso tem toda uma bioquímica envolvida nisso, né? Óbvio. Não é tão simples assim, mas essa modificação que ela consegue fazer vai mexer num padrão que pode estar relacionado à obesidade e a várias doenças, e que esse padrão adquirido ele é passado de geração. Então, ele se incorpora esse novo padrão ao gene da pessoa e que ele pode passar para os filhos, né? Para a prole, para a descendência dele. Então, isso é muito delicado, né? Isso já é sabido e a gente sabe de questões de alimentação, tipos de alimentos em que sofrem modificações na maneira de fazer ou na indústria para tornar alguns alimentos mais palatáveis, né? E por isso alguns alimentos são viciantes, esses alimentos industrializados. Os famosos embutidos, né, Zé? Embutidos, esses biscoitos e alguns que a gente nem pode dar o nome de biscoito, né? Eu brinco que são os isoporzinhos da vida. Tem cara de biscoito. Que é cheio de corantes, né, aromatizantes, cheio de produtos que vão tornar ele muito palatável. E eles têm substâncias já reconhecidas, já muito bem estudada do envolvimento delas com alterações bioquímicas e alterações genéticas também. Né? Enfim, isso aí traz uma gama de transformações e mudanças prejudiciais, claro, para a gente, né, em geral, quem faz o uso frequente dessas substâncias. Assim como alimentos, às vezes, saudáveis, mas que são feitos ou preparados de uma maneira não correta, que não deveria ser feita, isso também pode trazer prejuízo. Um exemplo, né, aquele óleo que é muito reaproveitado, isso traz o que a gente chama de peroxidação lipídica, né, que é uma transformação bioquímica, né, nos lipídios, e que esses peróxidos têm uma influência epigenética, então eles têm chance de mexer no genoma da pessoa. Do ponto de vista celular, então, nós temos uma alteração. Por exemplo, o indivíduo pode ser saudável, uma vez exposto, talvez cronicamente, né? Cronicamente, anos e anos de exposição. De maneira aguda, exatamente. Né? Aí ele pode realmente ter uma alteração, coisa que antigamente que eu falo, década de 80 e 90 talvez, certo? A gente ainda não tinha essa informação, né? Então, a epigenética é muito nova. A gente pode falar que ela tem menos de 2 décadas. Exatamente. Né? Quer dizer, tem bem menos de 20 anos. Os primeiros trabalhos, eu acho que tem uma década para cá, uns 10, 12, no máximo 15 anos. Está engatinhando ainda na ciência, né, Zé? Ela já está muito bem solidificada, né? Mas ela começou com um número de trabalhos e o crescimento foi exponencial, porque viu-se que a partir daí coisas que a gente falava, cuidado, o estresse pode dar câncer. Pela epigenética é possível sim. Entendi. Que alguns tipos de alteração na nossa carga genética pode ser modificada com fatores externos, como o estresse, por exemplo. Sim. E aí vem outras coisas também. Esse maquinário metabólico que a gente tem, né, Zé? Então influencia a atividade, que é espontâneo, exercício físico, que é sistematizado. Aí vem a outra parte que a gente pode e deve mexer, né? Porque quando a gente fala da genética, fica meio etéreo, assim, mas a gente sabe que já tem coisas bem pontuadas em relação a isso. Mas aquilo que é mais palpável para a gente é o comportamental e o social. Aí entra a alimentação, hábitos alimentares, o sedentarismo, né, o quanto a pessoa faz de atividade física. E isso sim, isso é o que a gente tem de mais sólido e o que dá mais para mexer. Né? Claro que a gente é bom falar das outras causas de obesidade, porque nem toda obesidade é preguiça da pessoa. Né? A gente vê, né, na prática clínica que tem pessoas que fazem dieta, aderem à dieta, fazem corretamente, né? Usando a palavra dieta para
padrão de comportamento alimentar saudável, né? E atividade física regularmente, uma boa atividade física regular, e tem dificuldade em emagrecer ou emagrece um pouco, chega naquele platô com grande dificuldade em perder peso. Então, aquilo que as pessoas ouviam antigamente que era só preguiça, ou que a pessoa não queria, não modificava, ou que não fazia direito, ou que enganava na dieta, claro que tem de tudo isso, mas não, a gente sabe que pessoas que fazem corretamente, com vigilância e tudo mais, um percentual de pessoas realmente tem muita dificuldade em emagrecer. Assim como outras pessoas, né, a gente fala de maneira brincando, né, que numa gripezinha perde 2 quilos, né, que seria o oposto, aquela pessoa que tem, né, todo um comportamento, né, metabólico mais acelerado, um consumo de energia muito maior que as outras pessoas da mesma idade, com o mesmo nível de atividade física ou alimentar. A responsividade a um certo estímulo, né, Zé? Exatamente. Eu vejo muito isso também na prática, e essa observação a gente tende, né, a ter assim, ficar um pouco mais atento, nós que trabalhamos com promoção da saúde. E qual é a contribuição real, Zé, por exemplo, avô, bisavô, pai, mãe, uma família com prevalência de obesos? Isso realmente tem um percentual X ou Y ali que pode aumentar a chance daquele próximo indivíduo, da próxima geração, vir a ser obeso? Ou então, Zé, a gente tem aquela questão toda da primeira e segunda infância, com exposição a alimentos açucarados, industrializados, ultraprocessados, onde a gente sabe que tem ali a determinação do número de adipócitos, né, que é o reservatório de gordura que nós temos no nosso organismo, a multiplicação do número de células de adipócitos, que se dá ali em torno da primeira e segunda infância, né, principalmente, mas não somente, e nós temos ali um quadro onde pode piorar mais a situação, né? Em relação à família, a gente entra nas duas questões iniciais que a gente falou, da genética e da ambiental e comportamental. Porque se tem um número grande de pessoas na família, né, um número significativo de pessoas obesas, pode ter um determinado fator genético e pode ser só o comportamental. Aquela família tem um comportamento alimentar, né, que favorece a obesidade, um comportamento de atividade física que também favorece a obesidade. Então, a gente pode ter uma ou outra situação, né, ou até as duas. Mas eu sempre falo, isso tem que servir de fator para estimular mais ainda aquele que está procurando ajuda para emagrecer. Né? Porque seja uma situação ou outra, né, ele pode e deve estar se cuidando, se tratando, para que ele tenha um peso saudável e, com isso, evitar as doenças que são associadas à obesidade. Não, fantástico, Zé. Muito bacana. Em relação ao que você falou da primeira infância, estudos muito robustos mostram, antes da primeira infância, ainda na fase intrauterina, gestantes que tiveram um período de restrição alimentar, seja que motivo for, essa criança pode vir com uma predisposição, como se fosse até uma maneira de se proteger, de ter um número maior de células adiposas depois. Então, o ambiente intrauterino ele é muito importante já para a fase adulta. E aí vem todas as implicações em relação a diabetes, doenças cardiovasculares. Hoje, no questionamento de um paciente, a gente pergunta, né, se ele tem essa informação de como foi a gestação, né, a saúde da mãe, se fez um pré-natal, enfim. Isso tudo é muito importante, porque crianças que tiveram sofrimento intrauterino ou um baixo aporte de nutrientes pela mãe nesse período, seja que motivo for, por alguma doença, por alguma questão social né? Ou até psicológica, isso tem uma influência direta na vida adulta desse bebê e na saúde dele. Bacana, Zé, muito interessante. Não sabia dessa restrição na gestação. Realmente eu não sabia que chegava a culminar nesse fator obesidade. Então, nós temos a família como um fator, né, determinante, até porque a criança não tem autonomia para ir ao mercado, não tem, inclusive, situação financeira, não tem disponibilidade financeira para isso. Ainda nem cartão de crédito, né? Ainda. Mas aí, Zé, nós temos uma questão seguinte. Essa exposição, ela se dá ao fato de ser realmente, assim,
de ter essa oferta palatável, como você disse no início, né, da nossa entrevista, mas, ao mesmo tempo, também a família tem um ou dois membros que se alimenta com um pouco mais de qualidade, e isso não está realmente diretamente associado com o indivíduo mais novo, que talvez não tenha adesão a alguns alimentos. Aí nós temos especialistas que podem falar melhor sobre isso, mas aí lá na frente, vamos lá, vamos partir para pré-adolescência, adolescência, né, avançando um pouquinho. A pessoa já tem mais autonomia, já começa a entender um pouco mais sobre o assunto e até mesmo algumas questões que envolvem faixa etária, se importa um pouco mais com a aparência. De certa forma, né? Se está com sobrepeso ou obesidade, isso começa a ser um autoquestionamento. Caramba, será que eu posso melhorar? E o que você tem visto com relação a essa faixa etária, pré-adolescência e adolescência no consultório e até mesmo relato de colegas de trabalho? Isso tem aumentado também, Zé? Isso aí é independente de faixa etária. A busca pelo emagrecimento, e daqui a pouco eu quero que você já entre naquele negócio que a gente conversou um pouquinho antes, que é o uso de medicamento que às vezes nem está associado com o emagrecimento, mas de certa forma proporciona, seja através de um efeito colateral ou metabólico, que nem é colateral, é esperado, né? Porque o tratamento de alguma doença como diabetes, alguns medicamentos, sim, melhoram o metabolismo glicolítico, né? Mas até que ponto vale a pena? Enfim, vamos entrar aí nessa vibe agora da pré-adolescência, adolescência, culminando nessa parte associada com alguns medicamentos. Nessa fase de pré-adolescência, pegando da infância mesmo, né? Já naquela fase que a criança já começa a escolher os alimentos e a selecionar os alimentos, é aquela fase da dor de cabeça para a família. A primeira coisa que a gente tem que conversar com os pais é sobre o padrão alimentar da família e não da criança. Porque é muito comum chegar com a criança, falar, meu filho não come verdura, não come legumes, né? A criança com sobrepeso ou obesidade, às vezes até com exames bioquímicos alterados, como dislipidemia, né? Aumento de colesterol e outras coisas. E essa queixa dos pais, mas a gente sempre tem que pedir aos pais para fazerem essa reflexão do padrão alimentar da família, porque a criança é um pouco reflexo de tudo isso. Sim. Então, não adianta a gente pedir para o profissional dar uma dieta linda e maravilhosa para uma criança se o padrão de alimentação da família é todo, né, não saudável. Né? Então, é muito difícil. Hoje que eu digo já de anos para cá, né, de alguns anos para cá, a obesidade vem aumentando muito significativamente em todas as faixas de idade, desde, né, criança, adolescência, adulto, jovem, e isso tem trazido consequências muito graves em termos de saúde pública, por causa desse cortejo de doenças que são associadas à obesidade, né, principalmente o diabetes. A curva, né, de crescimento do número de obesidade na população ao longo dos anos, né, que é sempre crescente e vem fazendo um crescimento cada vez mais exponencial, né, mais uma curva mais né, de um aumento muito grande, ela está diretamente ligada com a curva de crescimento de diabetes na população, porque uma coisa leva a outra, né? É um fator predisponente muito sério, assim como de outras doenças cardiovasculares também, né, que acompanham essa curva. E só para você ter uma ideia, o diabetes tipo 2, que antigamente a gente via no paciente adulto para mais, ou seja, a partir dos 40 anos é que começava o número de casos e ia crescendo de acordo com a faixa etária ia crescendo também. Hoje, né, essa característica do adulto acima de 40 anos, hoje a gente pega pacientes com diabetes tipo 2, começando com 20 anos e já na adolescência. Então, é muito grave. Pacientes com quadro sério de obesidade, já apresentando um padrão de, né, alteração da glicose, alguns até já com diabetes, às vezes em síndrome metabólica, mas outros já chegam com diabetes, mas com a característica do diabetes tipo 2, que era daquele do adulto. Né? E eles estão na faixa de idade que seria o diabetes tipo 1, mas é o típico diabético tipo 2 por causa da obesidade, sedentarismo e o padrão alimentar.
E curioso, né, Zé? Diabetes nada mais é do que uma doença metabólica, Sim. que geralmente o que está afetado ali é o mecanismo de metabolismo da glicose, correto? E a gente tem ali, realmente, com a obesidade, com o acúmulo de gordura, principalmente central, ali, abdominal, nós temos o aumento. Lembrando, não é somente quem tem a doença diabetes que vai ter, ou perdão, quem é obeso ou tem sobrepeso que vai ter a produção de substâncias inflamatórias, são as citocinas, né? Então nós temos ali N substâncias que são liberadas, mas só que em quantidades absurdas quando você tem essa obesidade central, principalmente abdominal. Então, com esse aumento, nós temos um mecanismo falho do metabolismo glicolítico, né, Zé? Então, a captação de glicose, por exemplo, pelo músculo, que é um hipercaptador de glicose, fica comprometida, uma vez que a sinalização da insulina ali no seu receptor está um pouco comprometida. Então, explica um pouquinho desse mecanismo, Zé, e o que isso aí pode ser, como pode ser revertido com relação à parte medicamentosa e até mesmo comportamental. Essa história é bem interessante, é bem intrincada com todas as vias metabólicas da gente, e foi tema até do meu último trabalho do doutorado, era especificamente sobre questões inflamatórias ligado à neuropatia diabética autonômica, cardíaca autonômica, que é um problema inflamatório. Então, a obesidade é uma doença inflamatória. Isso é bem sabido, bem documentado, porque essa série de eventos que ocorrem com o aumento do peso, com a obesidade, esses eventos bioquímicos que acontecem, a necrose tecidual, o nosso organismo vai tentar responder aumentando esses fatores pró-inflamatórios, interleucinas, citocinas, fator de necrose tumoral e vários outros. E isso acaba lesando os tecidos e prejudicando a resposta dos tecidos à ação da insulina, que é a famosa resistência periférica dos tecidos à ação da insulina. Isso tudo são fatores pré-diabetogênicos, ou seja, são coisas que acontecem que já começa a cansar a célula beta, porque ela tem que trabalhar mais na produção de insulina. Que é do pâncreas essa? Do pâncreas, célula beta, lá da ilhota de Langerhans do pâncreas. Uau! Então, como o organismo, os tecidos estão mais resistentes à ação da insulina, essas células beta têm uma produção aumentada para dar o controle, conseguir controlar a glicose, até o ponto em que elas não conseguem mais controlar a glicose. Aí, quando elas perdem esse controle, que a glicose aumenta, aí é o diabetes propriamente dito. Só que essa conversa toda metabólica de alterações inflamatórias, enfim, né, tudo isso que a gente falou, isso às vezes começa uma década antes de aparecer o diabetes, propriamente dito. Então, essa história é longa. E pode ser identificado através de alguns exames? Pode. Você ter... Pode. Assim, primeira coisa, né, um paciente que está acima do peso já é um paciente de risco, né, já tem que ser investigado. Um paciente que, independente do peso, tem a taxa de triglicerídeos alto, não necessariamente colesterol também é importante, mas o triglicerídeo, ele às vezes aumenta a concentração dele anos antes do paciente ter um diabetes, mas isso é um prenúncio. Aquelas transaminases do fígado, TGO, TGP, que aumentam e dá todo um acúmulo gorduroso no fígado, né, e que a gente conhece como, né, aquela gordura no fígado, né, que é a esteatose hepática, que pode ser visível ou não ao ultrassom, mas isso não é importante dele ser visível ou não, porque a gente vê essas alterações bioquímicas às vezes muito antes nos exames. E muitos pacientes, pelo exame físico, sem exame nenhum, a gente já pode falar. Um paciente obeso, aumento de circunferência abdominal, com lesão acantótica, né, principalmente região cervical, axilar, que são aquelas manchas mais escurecidas, e que isso já é um prenúncio da resistência à ação da insulina, porque a insulina aumenta, traz uma hiperinsulinemia, e na pele você vê isso. Eu brinco muito com as crianças e adolescentes, que às vezes a mãe pega, taca a bucha para limpar, mas isso não é uma questão
da De pele higiene, né? de fora para dentro, né? Isso é uma questão de dentro para fora. Isso não é uma sujeira, uma coisa que está agarrada que você vai limpar com o produto. Não. Você tem que melhorar esse padrão bioquímico, reduzir essa resistência dos tecidos à ação da insulina para baixar a insulinemia. Tudo isso, claro, com dieta, atividade física e muitas vezes medicamentos, que a gente já tem que entrar nessa fase. E a partir do momento que esse padrão metabólico ele é normalizado com o tempo e a adesão do paciente, isso vai voltando ao normal, isso tem melhora. E essa característica na pele que eu falei, isso melhora totalmente. Ô Zé, a ação do medicamento, ela acho que depende do medicamento e depende de cada caso, tudo bem. Mas a ação do medicamento ele é voltado para melhorar essa ação da insulina, ou seja, a insulina ela vai ficar mais eficiente ou essa produção vai ficar diferente. Como é? O que o medicamento, na verdade, vai fazer nessa fase de tratamento, por exemplo? Quando você identifica clinicamente, né? Porque é uma máxima da médica, da medicina, perdão. A clínica é soberana, né, Zé? Você está vendo o paciente ali, independente do parâmetro bioquímico, você está vendo que ele está precisando de alguma coisa, né? Como eu falei, só no exame físico do paciente já dá para imaginar todas as alterações metabólicas. É lógico que a gente vai fazer exames de rotina, né, para quantificar e acompanhar. E com esses exames e a história do paciente, né, o exame dele, o exame físico dele e a história dele, a gente vai identificar onde a gente precisa agir de imediato e até que ponto a gente vai agir. Nesse exemplo, né, você tem que usar... Aí, claro, pausa, vírgula aqui, que, primeira coisa, mudança de hábito alimentar, iniciar atividade física regular, né, de acordo com o paciente, faixa Alteração do etária, estilo de vida, né? Estilo de vida, primeira coisa. E aí, passando para o medicamento, usar um medicamento que vai diminuir essa resistência dos tecidos à ação da insulina, porque isso vai trazer para o pâncreas um certo alívio, porque ele não vai precisar ter essa produção tão exacerbada, e com a dieta, com a atividade física, perda de peso e a medicação para essa fase, isso vai melhorando muito e o paciente perdendo peso, diminui massa corpórea, diminui mais ainda a sobrecarga sobre o pâncreas. E aí, a gente também vai estar tratando, claro, se ele tem uma dislipidemia muito grave, um aumento muito acentuado da concentração de triglicerídeos ou de colesterol, enfim, né? Claro que a gente vai ter outros medicamentos para ser usado nessa fase. Pois é, dentro desses medicamentos tem um que o pessoal comenta muito, né? Que deve ser um nome fantasia, provavelmente tem o nome da substância, que é o Victoza, né? Então eu percebo também na clínica, né, na nutrição, que as pessoas estão utilizando sem ter a doença metabólica, no caso diabetes, e perceberam que o medicamento pode facilitar a redução de percentual de gordura. Uma vez que isso tem um desfecho favorável para a estética, as pessoas estão lançando mão disso. A pergunta é, uma vez não portador de diabetes e utilizando essa medicação, qual poderia ser o desfecho, metabólico mesmo, ou então outro desfecho paralelo, que esse indivíduo está exposto, tem algum perigo? É lógico que é dose e resposta, dentro das doses recomendadas, tá? Não vou nem falar em hiperdosagem também. Mas, de qualquer forma, qual que é o perigo para a pessoa que não é portadora da doença utilizar um medicamento desse? Essa classe desse medicamento, que é o Victoza, mas existem outros apresentações comerciais com outros nomes, são os agonistas do GLP-1. O GLP-1 é um hormônio intestinal, né, que ele atua nessas questões bioquímicas de controle, né, de ajudar a controlar a glicemia, né, de ajudar nesses eventos que acontecem quando aumenta a glicose, de ter um controle fino, porque a glicemia ela não pode estar nem muito alta nem muito baixa, né? E esse hormônio, além de ajudar nesse controle, ele tem uma interferência no tubo digestivo, né, mexendo na questão de tempo de esvaziamento do estômago, né, que é a seção de plenitude gástrica, e hoje a gente sabe que ele tem outros
efeitos no organismo, inclusive no microbioma intestinal, na questão de saciedade, enfim. Mas esse medicamento foi descoberto e a sua utilização foi voltada diretamente, né, por esses efeitos que eu falei, para o paciente com diabetes, principalmente diabetes tipo 2, é lógico, né, que é o que tem a ver com essa bioquímica toda alterada. Então, ele foi criado, né, e descoberto e produzido para o diabetes tipo 2. Com o uso dele, um dos efeitos que foi visto foi a perda de peso. E essa perda de peso, para o paciente com diabetes tipo 2, onde com frequência a obesidade está associada, é de vital importância para o bom controle do diabetes, né? Isso também é sabido. E aí começaram a usar o medicamento off-label, né? Ou seja, ele não era liberado em bula para uso para obesidade, mas começaram a usar, né, academicamente nas pesquisas e até mesmo em consultório antes dele ser liberado para esse uso. Já há alguns anos ele já é liberado em bula para o tratamento da obesidade, mas essa ação dele, esse mecanismo de ação, a interferência em muitos pontos, né, da nossa regulação toda, da nossa homeostasia toda, como qualquer medicamento, ele tem que ser muito bem controlado, indicado, né, saber quem é o paciente que vai se beneficiar, e entender que não é um milagre. Eu já ouvi nas mídias mesmo sociais, profissionais da área de saúde falando que esse medicamento ele ia entrar no lugar da cirurgia bariátrica. Que os pacientes, né, iam se beneficiar e era como se estivesse fazendo uma cirurgia bariátrica. Maravilha, né, ouvir isso, mas com o uso, com a boa indicação para cada paciente, quem vai se beneficiar, né, seja um paciente com diabetes, seja um paciente com diabetes, obesidade, ou paciente com obesidade que não tem diabetes, tem que ser tudo muito bem, né, controlado, muito bem avaliado, porque a saúde está ali. Né? E são pontos bioquímicos, metabólicos, hormonais que a gente está mexendo muito delicado. E se o paciente não adere, ele não é milagroso assim não, né? Porque o paciente, assim como na própria cirurgia bariátrica, quantos pacientes a gente conhece que volta a ganhar peso, volta a ter um peso, né, aumento de peso, chegando novamente à obesidade, e aí ele já operou, e aí? Né? Então, ele coloca aquele tratamento dele a perder porque ele não consegue mudar os hábitos e ter um comportamento alimentar e um padrão de atividade física compatível com o que ele fez para que aquele tratamento que ele fez tenha sucesso. Com esse medicamento, a mesma coisa. Se o paciente, a partir de um momento que ele chega num estágio, né, aquele platô de estabilidade, ele volta aos seus hábitos anteriores, né, ou tenha acesso a alimentos muito calóricos, diminua a atividade física, ele vai ganhar peso mesmo em uso do medicamento. Sim. Né? Então, assim, ele tem que ser muito bem orientado, muito bem avaliado, e é óbvio que a gente vai estar com os exames bioquímicos antes, durante, depois, vendo como é que está toda essa situação metabólica, que não é simples, que tem muitas implicações para o organismo todo, e evitar, né, e estar vigilante contra, para que a gente não passe desapercebido algum efeito colateral, e que tem efeitos colaterais que podem ser muito importantes e graves até, como qualquer medicamento. Pois é, o que eu... Só pegando gancho, né? Porque quando um remédio fica na moda, até na esquina ou no salão, minha amiga está tomando isso, eu vou tomar. Isso é muito comum e muito grave. Gravíssimo. Né? Eu sei, pelos representantes da indústria farmacêutica, a elevação do número de vendas desses medicamentos nos últimos anos foi assim estrondoso, muito superior ao número de prescrição, ou seja, o paciente que compra diretamente. Então, isso é muito grave para qualquer remédio, para qualquer medicamento, isso é muito perigoso.
E do ponto de vista psicológico também, porque o sujeito já está fragilizado. Muitas vezes já tentou N maneiras, né? Talvez um perfil alimentar diferente, dietas da moda, que eu vejo muito por aí também, é muito complicado essa parte. E a gente pega alguns profissionais também, Zé, que se aproveitam da fragilidade. É o que eu te falei de famoso... ter ouvido de profissional de saúde falando que esse medicamento ia substituir a cirurgia bariátrica. Pois é. É muito delicado isso, né? Que todo mundo vai ficar, sabe, eu quero, né? Ele já está louco para ouvir uma milagre, solução, né? um milagre. Até nós queremos milagre, né, Renato? Pois é. Mas aí o que acontece? A gente vê, né, a gente percebe que alguns profissionais vão por essa linha e a gente sabe que tanto a obesidade quanto o emagrecimento são efeitos crônicos. Aí a obesidade é uma doença crônica. Crônica, né? Ou seja, demora anos, né, para estar ali no indivíduo e realmente causar esse mal todo. Você já falou, o gatilho metabólico pode demorar até 10 anos até culminar no diabetes. Só pegando o gancho dessa questão do crônico, são medicamentos que são bons, são importantes, mas se ele queima etapa, às vezes ele se beneficiaria de uma outra abordagem, até medicamentosa, que não essa. Sim. E que seria também eficaz, mas quando ele pula etapa, fica mais difícil ele voltar em etapas anteriores. Né? Quando você vai passando para etapas, né, mais complexas, vamos dizer assim, então para você voltar numa anterior, talvez não vai ter resposta que a gente gostaria. Né? E um medicamento como esse a gente poderia guardar para uma situação onde o paciente atinge aquele platô, onde ele já está com dificuldade de perder peso. Talvez já seja uma carta na manga, Zé. Exatamente. Uma carta na manga. É o que eu vejo também do padrão alimentar, é o seguinte, as pessoas ficam demonizando alguns alimentos e endeusando outros. Vamos pegar, até a Patrícia comentou aqui, minha amiga lá de docência da FAF, Patrícia Dolabella, ela, minha paciente de nutrição também, ela comentou que o arroz e feijão da vovó e os demais nutrientes, né, as demais opções tradicionais, vamos colocar assim, são fantásticas. Realmente, de fato, não tem uma densidade calórica altíssima. Lógico que tem que analisar qual é a quantidade, né, Zé? É um prato bem montado, bem distribuído. Mas, de qualquer forma, o que eu vejo, Zé? As pessoas falam, o arroz engorda. Porque, na verdade, eu retirei o arroz da minha alimentação e consegui emagrecer. Eu só falo uma coisa. Troca a palavra arroz pela palavra caloria. Então, você retirou algumas calorias e você conseguiu emagrecer. Porque consumia muito arroz. Se você consumir pouco arroz e você retirar o arroz, você retirou poucas calorias. Então, já não serve. Então, você retira aquilo que você consome em excesso. Às vezes é o arroz, às vezes são outras opções. Agora, alimentos de densidade calórica... Pode falar. Ao invés de retirar totalmente, né, basta ele restringir. Já que ele ama tal alimento... come para não ficar naquela privação. Eu não posso comer tal coisa. Isso. Pode. Reduz a quantidade, né? Isso, você vai ter o prazer daquilo que você gosta, mas numa quantidade menor. Pois é, então, aí a gente vê, quando a gente vai ver algum guideline, alguma coisa direcionada para diabético. Aí você tem lá em torno de 45% a 50% da estrutura alimentar do dia de carboidratos, mas incluindo fibras, aí que é o problema, né, Zé? Aí são grãos, são produtos integrais, são produtos menos palatáveis. As pessoas acham que tem que excluir todos os outros para incluir esse. Não, esses que são menos palatáveis, nós temos que dar prioridade. Não é excluir os outros. Uma vida social fica conturbada. Porque você vai na casa de um parente, você vai, em um restaurante, você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Você pode comer de maneira moderada. São eventos esporádicos. É uma outra coisa também, né? Quando a gente fala nesses alimentos palatáveis, a falta, né, da consciência em você ter uma alimentação simples, saudável, bem equilibrada, né, e utilizar os multiprocessados, os, né, industrializados, que tem toda aquela gama de substâncias, né, que aumentam o paladar, realça o paladar do alimento e que são viciantes. Na verdade, não é que o outro não é palatável, é o vício desses alimentos. Né, esses temperos prontos que se usa muito. Quando você cozinha, né, utilizando grande quantidade daquilo, então se você faz um arroz com feijão e alguns legumes usando cebola, alho, cheiro verde e tudo mais, que vai ficar saboroso, mas quem está habituado com aquela explosão, avalanche, explosão de sabor
desses temperos industrializados, vai achar diferente, né? Para quem não está habituado, né, a gente acha estranho gostar daquilo. Mas aí é uma questão o quê? De cultura, de mudança de hábito, porque acostuma. A gente acostuma com coisa boa e acostuma com coisa ruim, né? Exatamente. O negócio é o que eu preciso e o quanto de energia que eu vou gastar para eu mudar meus hábitos, mudar meu paladar, né, visando a qualidade de vida, óbvio, né? Não, com certeza, Zé. O desfecho tem que ser favorável, independente se você vai comer o que é gostoso ou o que é mais gostoso, você precisa pensar na sua promoção da saúde. Será que vale a pena? Essa é a pergunta. E aquilo que você falou de certas dietas ficam endemonizando certos tipos de alimento, um dos primeiros alimentos, né, que o homem começou a cultivar, ou seja, conseguir produzir, né, para o seu uso, né, ele não era aquele alimento que ele ia lá e pegava, não, ele já conseguia plantar, colher, utilizar, guardava uma outra parte para na outra temporada ele plantar e colher de novo, né, que é a agricultura que a gente conhece. Um dos primeiros alimentos que o homem conseguiu até hoje, faz e utiliza no mundo inteiro é o trigo. E olha como que o trigo, né, é olhado de uma maneira completamente errada, como o ovo era antigamente. Exatamente. Né? Todo mundo hoje tem intolerância ao glúten, tudo. Glúten é a proteína do trigo, e claro que nós temos um número de pessoas pequenos na sociedade que pode ter intolerância, tanto ao glúten, quanto à lactose, quanto ao camarão, quanto enfim, ao ovo. Né? Tem gente que não pode comer melancia, o outro abacaxi, porque a boca fica coçando, tem alergia. Enfim, as alergias e as intolerâncias alimentares, elas existem, mas é um número restrito, pequeno, que tem que ser cuidado, respeitado. Né? Mas você generalizar como o uso do trigo, né, e falando mal do glúten assim, é uma maneira muito... espetaculosa, né? Espetaculosa, porque se eu passo uma dieta para alguém e tiro todo o glúten, cara, vai dar uma baixa calórica imensa, né? Porque grande número de alimentos que a gente consome é do trigo, né? O pão, biscoito, bolos, etc, etc. Eu tirei o glúten, eu emagreci. É aquilo que você falou. Não, você restringiu o valor calórico da sua alimentação, colocando na ponta do lápis, de maneira expressiva. Então, você emagreceu não é porque tirou o glúten, é porque você restringiu, né, o valor calórico, que não precisava ser dessa maneira. E o pior de tudo, Zé, aí a pessoa não consome mais esses produtos, não é celíaco, nesse nosso exemplo, é claro, né? Nem intolerante, enfim. Mas, e quando retorna ao consumo, o organismo realmente vai achar estranho. Vai achar estranho. Não te disse? Exatamente. Me fez mal. O mesmo se aplica à lactose. Exatamente. Lactose também muito, muito mal falada. Muito... Só que a restrição severa... poucas semanas, é efeito até de certa forma agudo, né, Zé? 3 a 4 semanas já temos algum efeito negativo. E aí vem aquelas frases prontas. Não, porque o homem é o único animal que na fase adulta bebe leite. Essa é terrível. Cara, os animais não conseguem pegar o leite, guardar, ordenhar, botar em caixinha, né? Não consegue. Né? O homem consegue. O leite é um alimento bom, é importante. Muito. Claro que o seu uso vai ser de acordo com a necessidade de cada um. Mas é um alimento fantástico, né? Que inclusive salva vidas em lugares onde a alimentação é restrita e que a gente consegue, né, levar o leite mesmo industrializado, né, para essas e o leite populações. Inflama, Zé? Bacana essa frase, é curiosa, né? O leite inflama. Se o cara já estiver inflamado devido à obesidade, eu acho que o oxigênio está inflamando, né? Usa isso para o glúten também. Pois é. E correlaciona com um monte de coisa. Essa correlação, né? Essa causalidade. Mas a gente vê, né? Não tem nenhum embasamento, não tem nenhuma comprovação dessa celeuma toda. Nenhuma evidência. Né? A gente não está falando aqui dos celíacos, né? Dos intolerantes. Por favor. Né? E isso é muito delicado porque, às vezes, é um alimento possível para algumas pessoas em que é retirado isso. Então, é difícil. É bem complicado. Uma outra coisa que eu vejo também, Zé, as pessoas, assim, a frustração é devido à expectativa que está equivocada. Então, na hora de criar uma expectativa, nós, enquanto profissionais da área da saúde, temos que
desenhar essa expectativa junto com o paciente. Vem cá, vamos lançar mão de uma linha do tempo. Vamos ver aqui em 3 meses o que pode ou não acontecer com você, porque a expectativa dele, às vezes, não vai, né, externalizar aquilo ali. Ele pensa assim, caramba, vou emagrecer 10 quilos. Talvez não seja a realidade dele. A não ser que o indivíduo tenha 140, 150 quilos, talvez seja a realidade. Mas, na maior parte dos pacientes, isso não vai acontecer. E não é para acontecer realmente. Né? A perda de peso, a redução do percentual de gordura, se dá de maneira gradativa, até mesmo para ser sustentável. Essa palavra é interessante também. Saudável e sustentável. Porque pode ser imunossupressor, dependendo da velocidade da perda de peso. Então, o indivíduo fica com facilidade até de infecção do trato respiratório superior, exposição a outras doenças. Então, algumas coisas podem aparecer diante de uma restrição severa, né, Zé? E assim, ele vai fazendo essa modificação, vai emagrecendo progressivamente e ele vai não só fisicamente, mas psiquicamente se adaptando gradativamente, e uma coisa que é possível dele manter. Se você cria uma expectativa muito alta de perda de peso num determinado período e ele não atinge, você aumenta a ansiedade, aumenta o estresse, aumenta, toda a expectativa mesmo que ele depositou naquilo ali, e de ser uma coisa inalcançável. E, na verdade, se você tivesse colocado de maneira que ele consiga fazer possível, respeitando a saúde, respeitando a história dele, que pode ser diferente do outro, né? Essa comparação é complicada, né, Zé? Você tem que individualizar isso. Exatamente. Cada um tem um padrão. É claro que chega ali no mês de outubro, todo mundo querendo perder 10 quilos para o verão, né? Aquela velha história do final de ano. Mas aí a gente fala, olha, você está um pouco atrasado no tempo, teria que ter vindo alguns meses atrás. Qual é o verão que você está falando? É do próximo ano? Eu falo sempre isso. Então, vamos começar a fazer um trabalho, não só para isso, mas para os outros anos seguintes também. Outra coisa também, Zé, os parâmetros que nós temos que focar lá no consultório, eu acredito que seja além, lógico, da perda de peso. Pesar menos, literalmente, sim, por que não, né? Mas como é que está a qualidade do seu sono, sua disposição para as tarefas do cotidiano? Como é que está realmente a sua prática de exercício físico regular? Você conseguia ir 1 ou 2 vezes, agora já vai 3 vezes. Então, coisas que vão melhorando, se você não ficar atento, ou se você realmente não puxar esse fio ali durante uma consulta, a pessoa não percebe. Você fala, você está dormindo melhor? Tô. Está com mais disposição para trabalhar? Tô. Então, não está vendo como é que você está melhorando? Porque é gradativo, né, Zé? E nessa história, pegando o exemplo do sono, é uma mão de via dupla, né? Tanto a questão da obesidade vai prejudicar o sono, como a gente tem trabalhos robustos, que não são novos, né? São trabalhos de um tempo longo já, trabalhos de neurociências que mostram o quê? A má qualidade do sono ou a restrição do sono, não importa o motivo, né? Se é aquele que fica até tarde na TV ou no celular ou no computador, ou aquele que trabalha de madrugada, e, enfim, né, tem uma restrição do sono, ou a pessoa que não consegue dormir mesmo, sofre de insônia, está relacionado, isso, né, é bem documentado, com aumento da obesidade, síndrome metabólica, diabetes e doenças cardiovasculares. Então, porta de entrada. Isso é muito importante nessa abordagem. Você vê como que está esse sono, que é o que a gente fala, né? Que a pessoa tem um sono não reparador. É aquele que acorda, às vezes até dormiu um número X de horas suficiente para alguns, mas que ele acorda com aquela sensação de que não descansou, de que está mal, fica o dia inteiro sonolento. Isso precisa ser tratado, porque esse sono não reparador é um fator predisponente para a obesidade, síndrome metabólica e diabetes e tantas outras doenças. Por ser multifatorial, a obesidade, né, como a gente tem falando muito aqui sobre a obesidade, essa é a proposta, mas a gente vê que alguns fatores são tão fáceis de ser alterados. Faça assim, do ponto de vista de tomada de decisão para amanhã. Então, se amanhã você pode caminhar, amanhã você pode se alimentar pelo menos 1 ou 2 refeições. Outra coisa que eu bato muito na tecla também, Zé. Alterações, elas precisam ser feitas de maneira gradativa. Se você faz 4 ou 5 refeições no dia, nenhuma delas são refeições saudáveis, você não precisa fazer na primeira semana, todas alteradas. Vamos alterar 2 que você julga
ser um pouco mais fácil de controlar, as outras a gente vai alterando aos poucos, só para você experimentar disso, para depois a gente ir gradativamente Mudando melhorando. a coisa do paladar que a gente falou, né? Exatamente, Zé. E outra coisa, exposição também. Amargo, azedo, doce, salgado. Eu brinco muito, as pessoas gostam de doce, mas as pessoas gostam de doce mais gordura. Por quê? Pudim, sorvete, bolo de aniversário. Quando você vai oferecer mel, geleia, a pessoa até acha saboroso, mas não tem aquela empolgação, né? Não emociona. Não é só o açúcar, né? É a gordura embutida ali. É a textura cremosa e a gordura, que muitas vezes a gordura de péssima qualidade, na maioria das vezes, associada ao açúcar. Então a gente tem um altíssimo volume calórico, a densidade, né? Num pedaço, num recorte pequenininho ali, num pedaço bem pequeno de pudim, por exemplo, você tem altíssimas calorias. Não pode ser consumido? Não é por aí também. Né? Exatamente. Não é por aí. É quantidade e é frequência. E outra coisa também, Zé. Muitas vezes a pessoa vai se alimentar com esse perfil de opção, né? E ela apenas come aquilo ali. Então, se você tem uma alimentação que envolve fibras, vitaminas, sais minerais, proteínas em quantidades e fracionamento adequado, você pode consumir isso sim, em pequenas quantidades. Até porque em grandes quantidades você não vai nem aguentar. Porque você já consumiu tudo que é saudável. Quando você começa a incorporar outras coisas, que são apenas palatáveis mesmo, não tem nada a ver com nada saudável, você já está saciado. Porque um alimento com um pouco mais de fibra, ele vai te saciar. Um alimento que tenha um volume considerável, uma salada com uma carne, ali um arrozinho, feijão ajustado em quantidade, isso já vai te saciar. Você pode comer a sobremesa? Lógico que você pode. Você vai começar a perceber que você vai comer a sobremesa, porém em menor quantidade. Porque você já está saciado. Né? Aí realmente a gente já tem essa questão toda de comportamental, de escolhas. E mostrando para eles que isso é possível. Sim. E você deve ter prazer na hora da sua refeição. Claro, claro. Né? E voltar a experimentar alguns alimentos que você não comia há muito tempo. Né? Aquela história da criança, eu não gosto de abóbora. Mas há quanto tempo que ela não prova abóbora? Exatamente. Às vezes ela tem uma ideia de que aquilo é ruim. Isso eu tenho experiência no consultório de vários adolescentes que eu falo, vamos experimentar tal alimento. E aí, quando eles voltam, falam, não, aquilo é gostoso, agora eu estou comendo tal coisa. Porque ele experimentou. É aquela coisa da criança, né? Não gosto disso. Às vezes nem experimentou ou comeu lá, né? Meses atrás, para ele já é uma década, né? Tem que se permitir, né, Zé? Então, assim, e animar, estimular. Porque se a gente também fala assim, meu filho não gosta disso, e não estimula também, fica difícil. E o experimentar tem uma particularidade, porque, por exemplo, vamos tentar inserir um brócolis ou couve-flor. Realmente não é tão palatável. Só que junto com arroz e feijão vai ficar maravilhoso. Não é você fisgar um brócolis ou couve-flor e colocar puro na boca. Num primeiro momento vai ser horrível. Não é nem um pouco palatável, convenhamos, né? Só que misturado com tudo ali, no conjunto da obra, vai ser aceitável, pelo menos. Ou então você insere no cozimento do arroz alguma coisa que vai deixar o arroz mais enfeitado, colorido. Isso sim vai ser uma introdução alimentar. Só que as pessoas querem consumir quantidades absurdas de um alimento que não está ainda acostumado e tem que aprovar apenas ele isolado. Não vai dar certo, Zé. É complicado. Ô Zé, a gente está aproximando aqui do nosso final. Já quero te agradecer e já deixar aberto o convite para um retorno. A gente tem muita coisa para conversar ainda. Falamos pouco, eu acho, sobre insulina. Queria ainda te perguntar sobre a diferença da insulina que nós usamos no tratamento. A diferença tem um time, né? Uma insulina de rápida ação, outra média e outra longa, enfim. Mas depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. De coração, muito, muito obrigado. Foi a estreia do programa. Com certeza, não poderia ser melhor. Muito obrigado, Zé. Fica à vontade para suas considerações. Eu que agradeço o convite. Só como última mensagem, muitas pessoas falam, como é que eu vou fazer dieta? Fazer dieta é caro. Fazer dieta é caro, eu não tenho dinheiro para isso. Se a gente for olhar uma alimentação saudável, ela fica muito mais em conta, né, falando de custo, do que determinados padrões de alimentos que são totalmente, né, que não são nada saudáveis. Né? É óbvio que você, ao invés de comprar tal alimento que custa X, você pode comprar um alimento semelhante, com preço menor, né? O que está difícil, né? Porque com o preço das verduras e legumes. Mas, enfim, né? Dentro daquele meu universo de alimentos em que eu consigo comprar, fazer boas escolhas. Sim. Né? Então, isso é muito importante. Né? Então, ter uma alimentação saudável
pode ser para todos os bolsos, apesar de que a gente está vivendo num momento em que a insegurança alimentar está crescendo muito, pessoas que o suficiente para sobreviver está ficando cada vez mais escasso em muitas casas, né? Porque eu não vou nem falar do número de pessoas que estão em situação mais difícil ainda. Mas, enfim, né, que é possível, basta querer, né, e, se possível, procurar um profissional da área e ser orientado, né, para isso, para fazer de uma maneira saudável. Muito obrigado, Renato, pelo convite. Ô, Zé, eu que agradeço. Um prazer. Pessoal, semana que vem a gente vai estar de volta com o Dr. Frank, cardiologista. Vamos conversar um pouquinho sobre os efeitos do exercício físico, promoção da saúde. E obrigado pela participação de vocês. Eu sei que deu um probleminha na transmissão, mas vamos que vamos. Vamos tocando o barco aqui. Obrigado e até semana que vem. Obrigadão.